अच्छा, एक सेकंड में मानक की ड्रिल याद है हर एक सारे दिन में कितने बार ये ड्रिल करते हो, ये नोट करो। ये मानक की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बने। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों ओर की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में, चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। बाप दादा के सामने याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करें। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। बड़ी मन भावना Shanti, with the feeling of being an instrument and being humble, construct the Construa um mundo novo. mold yourself Molde-se in a every si mesmo em cada situation. situação. Some things have to be Algumas heated coisas precisam first ser so they aquecidas could primeiro, exist. para que Then fiquem they can macias, be molded. e depois então podem ser Heat. moldadas. The heat Aqui is the também o form of calor power, é a forma and do the poder, softness is e a humility. suavidade é a Light umidade, is the a form of forma do love. amor. Those who have love for Aqueles que têm amor por todas as have a almas humble podem heart. ter um coração If humilde. there isn't love, Sem amor, one cannot não é be possível ser merciful misericordioso, nor remain nem humble. permanecer humilde. The form A of forma de Shakti Shakti is é the ser um will to mástil, master, and e humility humildade is the é a intention to intenção de serve. servir. So when there Assim, is both quando softness houver and suavidade e love, amor you e will be calor, able to mold você será yourselves capaz de in se every moldar situation. em todas as Om situações. Shanti. Om Shanti.
Om Shanti. Welcome to Om Victory. Shanti. Avyakt Parivar. Hoje é dia 8, com o sentimento de ser um instrumento, de ser humilde, construa o mundo novo. Hoje o tópico é: está todo mundo bem? Todos estão bem? Todos, tudo bem? O Avyakt Parivar está bem? Tem Avyakt Parivar no room, aí no quarto, e também tem lá, e no Zoom e ali em presença. Right. I think most of you know Eu acho que a maioria de vocês sabe that how we began this whole como é que nós começamos for almost 3 years now. e continuamos por 3 anos, Our Daddy Janki, quase 3 anos. right? Nossa Daddy Janka já foi há 3, já tem 3 anos. So beautiful. Tão bonito. Also, right? We should play E as canções também é bonita. So we were offering Bhog. Nós estamos oferecendo bolo por 12 dias, quando ela partiu. He came to US Mas almost every year. Daddy Janka veio aos Estados Unidos quase todos os anos, às vezes para o UN, And para os she centros. is very particular with E você é muito particular evening com o quarto de Baba, a meditação de tarde. staying. E aqui nas casas que nós estamos, aqui Upstairs. era a sala, e em cima era o quarto de Baba. Então, eu não posso mais subir. Então, vou fazer o quarto de Baba aqui embaixo. Aí ela se sentou e toda vez que ela vinha, sentava no mesmo local. Ela gostava muito de conversar depois da meditação, todos os dias. Como em Madhuban. Baba diz, Baba, Daddy, a gente tem que ir. Isso. Não, espera um pouco. Ela pensa que de noite, assim, a gente tem um pouco de conversa. Assim como o dia termina, aí também a gente começou a fazer a mesma coisa. No início era só 5 e 6 da gente, 5 e 6 nós. I don't E remember. não sei como é que aconteceu, exatamente como aconteceu. Que aí as outras começaram a vir. Already applied for Zoom. Aí a gente já tinha aplicado para o Zoom. Aí o Covid veio, por causa do Covid. Todas as pessoas sozinhas, algumas sozinhas em casa, às vezes doentes, que isso quer que seja. Nós sentimos, eles estão tão sozinhos, a gente sentiu. É melhor dar o Zoom, dar o link do Zoom. Pelo menos ele pode ser parte da família. E assim começou e continuou. Recentemente, quando nós recebemos esses sinais de Avyakts todo mês, It's very, very good é muito, muito bom. Essas reflexões e as práticas. É muito, não sei, você pensa se é muito simples, mas cada palavra, quando a gente entende e quer praticar, eu sinto que são muito, muito profundas. O que quer que Baba está fazendo por a gente, recebendo esses pontos prontos. E você sabe que Rajubai é o que faz. Ele estava viajando por aqui, ele não dizia. E foi Daddy Jan que inspirou a fazer a pesquisa, a pesquisar os mules. E aí ele começou a pôde pegar esses pontos. At least I find that E eu, pelo menos, sinto que quando a gente tem pela manhã, stage or to maintain it. qual é o estágio que a gente quer e manter aquele trabalho de casa como prática é muito, muito importante. Porque nos faz não somente ter atenção, mas também ter conexão com o Baba.
muito profundo, o nosso amor por Baba muito profundamente. E eu gosto muito, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ensinar. E no meu coração eu sempre pensei, ele é o meu professor supremo, então eu tenho que ser um estudante boa. E assim também, o tema tem os requerimentos do que o que a alma precisa de acordo com a situação atual. Tem algumas situações, pode ser algumas situações pessoais ou general, algumas contas karma se acertando e você tem que fazer a sua parte. E assim, o quanto mais nós inculcamos aquilo, mas isso vai ser mais fácil de fazer a nossa parte mais naturalmente. Não é só somente ser ok, mas ascendendo, subindo, cada vez ficar mais sutil e se tornar na sua forma angélica e numa forma de divindade. É muito, muito importante. Nós mostramos, Sister Shrina mostrou, escreveu um livro sobre fé. É tão pequenininho, você precisa de ler. Precisa, de, precisa ter. É muito pequenininho, as letras são muito pequenas, precisa quase ter uma lente de aumento para poder ler. Está perguntando, você mostrou? It's in the bookshop and Está Amazon. no bookshop. What's the name? Qual é o nome? Soul. Yeah, give her mic. It's quite a big book, right? And the Ah, 50, Soul fitness. and it's 50 soul conscious practices. é 50 If you want your heart, práticas de a consciência de alma, para poder você ficar saudável. Mind, intellect, O coração, a mente, intelecto. so then for that she was repeated that Então, you assim, always pure para isso, because the heart is connected with the feelings. Right? So have very tem que pure sempre ter sentimentos puros e o coração good practice. o seu coração fica sempre saudável. It's in the Então, depois a gente tem que olhar nesse livro. and Baba, the way he E explained, Baba, a maneira que ele nos explica, not only question of logic, não é somente uma questão de lógica, mas é também prática. that was saying to mold anyone, Baba diz, para poder moldar qualquer pessoa, você tem que ser, você precisa da quentura para poder tirar a liga. make it pure Assim como você quando faz um ornamento com ouro, furnace. Right? você precisa de colocar no forno Quite a para big poder esquentar. is there, but sometimes when they Às vezes, quando você coloca ali, coloca os ornamentos para colocar. Às vezes é bem pesado. town in Manhattan, O forno é bem pesado. quite a big furnace, É um forno bem grande, gold. com muito ouro. Quickly within few E minutes, em poucos minutos, aí eles preparam, separa a liga e entra para fazer. anything soft, E a mesma coisa a Baba diz que para fazer qualquer coisa suave, você precisa de calor. and then when you are E, alone, a- e aí, quando suas ligas são removidas, aí você pode se moldar muito facilmente. how many of you Quantos de vocês ornaments? já viu seus ornamentos? Quando você já viu algum ornamento de 22? Tem muito pouco alói. Personally, I've had. A maioria dos indianos gostam. Many of you pass the airport of Dubai. Yeah, Quantos já passaram pelo many of aeroporto de Dubai? what you see there, Você vê muito lá, the airport. no aeroporto de Dubai. The market is Está aí no market. like vegetables, in the sense É como se fosse, is hanging. como se estivesse vendendo vegetais. Tantas ouro lá para vender. First one to go to Dubai. A primeira vez que eu fui a Dubai, Got fiquei lá por lá 3 dias por serviço. recently. But I went to their gold market, E aí eu fui ao mercado de ouro. So Baba says, where there is heat, E Baba diz, aonde tiver calor, then então image
is of power. S- Sua imagem é de poder, Shakti Rup. Shakti. And when there is E heat, onde, where there is humility, onde tem humildade, so it's like a balance, right? é como fosse balanceado. And O, also, o calor, o poder e a umidade. and what is humility? O que é humildade? Image of love. É a imagem de amor. When there is arrogance, then Quando it's tem arrogância, to love everyone. não pode ser, tem que se amar a todos. And one who does E not have aquele que não tem amor, cannot be merciful. não pode ser misericordioso. With Baba, he wants Quando us to Baba, make efforts, right? ele quer que nós façamos Not to make esforço mistakes. e não fazer erros. The children do make. Mas os filhos ainda fazem. Place Qual é o que é que Baba faz? Ele se torna misericordioso. If you do not have love, Se você não tiver amor, you will not be merciful, se você não será misericordioso humble. e também não vai ser humilde. And when you are image of power, you are like E the quando master. você é uma imagem de poder, você é como um mestre, Master, not in ruling or não control. mestre de taça, Master is one um who mestre inherits from Baba. Master que recebe ocean of love, que é master um ocean of mestre oceano de amor, ocean mestre of oceano wisdom, de conhecimento, não um mestre assim de ser, master fazer. from God. And there will also be De arrogância, mas humility. como o Baba diz, é oceano de amor, ser um mestre oceano de amor e assim. To serve E também vai aumentar as qualidades humility. quando tivesse vindo. Será When humilde. you have both images, Quando você tem as duas imagens using the word de mestre e humildade, Nirmai, sounds little. Nirmai is humility, Garmai is heat. Nirmai é humildade. Quando você tem os dois, Being master, ser um mestre e ser humilde, being ser, powerful, ser, good eh, balance. ser misericordioso, ser amoroso, ser poderoso. Mold yourself. Aí só assim vamos poder se What are you moldar. molding for? E por que eu me moldo? Para que eu me moldo? Even if there are certain, Mesmo que existam algumas situações, but what is my mold? qual é o meu molde? O que eu tenho que me moldar? What is my mold? No, they make a mold, no? Before they make Qual é o meu something. molde? Porque você sabe que quando vai fazer uma joia, eles fazem o molde Our mold. antes de fazer. Então eu tenho que ver o molde. We always Meu molde, qual é o meu to be molde? É fórmica angélica? Sempre penso o que é que eu tenho que ser. right? Senão você pode se moldar a qualquer coisa. Or to be divine. My mold. Você quer ser divina? Então você quer o meu molde. Power. That's my A imagem de poder. whatever happens. O que quer que seja que aconteça, Just remain loveful. você apenas fica amorosa, poderosa. Saying is our mold. O que o Baba diz é o nosso molde. Important to remember because Isso aqui é importante de lembrar. anything Senão não tem nenhum molde. to what? Then Você vai se segurar em quê? that is what they do when they have to make any É jewel. isso que eles fazem quando eles vão fazer uma joia. And they keep Primeiro eles fazem o molde. Até um making dente. my mold. Então, qual é o meu molde? So then you fit in that mold. Aí você fica de acordo com aquele molde que So você this is fez. our homework for Esse é o nosso trabalho de casa para amanhã. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Muito boa essa So, parte. we will have chit-chat with Didi and Brother Agora a Eric. gente vai ter chat So, com Didi when e Brother Eric. joins us on the stage, we'll do the Avek Murli. Nós vamos, enquanto o Brother Eric vem para o estágio, nós vamos ver o Avyak Muli. Depois o irmão vai falar.
O método de se tornar desapegado e único, Niara, e amoroso, Piara, no mundo. O método de se tornar um mundo desapegado e único e amoroso. Om Shanti. Om Shanti, 25th of March. 25 de março de 1971. The method to become detached and unique, Nyara and loving, Pyara in the world. Do all of you Todos maintain vocês mantêm sua forma alóquica a intoxicação alóquica e parlóquica e o gol. Você sabe qual é a intoxicação alóquica e o gol da intoxicação parlóquica e o gol? Existe a diferença entre os dois ou eles são os mesmos? A intoxicação alóquica e o gol são dessa vida de Deus. E a intoxication paralóquica e o gol é da vida futura. So, do you remember Então, você se lembra da sua intoxicação e gol da sua vida de Deus, dessa vida com Deus? Juntos com isto, você tem que se lembrar do parlóquica. Isto é, a intoxicação e o gol de uma vida futura. Qual é a sua consciência? Como é que sua consciência se torna se você se lembrar dos dois na mesma hora? Através da intoxicação alóquica e o gol, você se torna desapegado. E através da intoxicação parlóquica e gol, você é amado pelo mundo. Então, os dois tipos de intoxicação são ser amoroso e desapegado. Você entende? Agora, você tem que ser desapegado de todos. Sinta que você tem despegado do seu corpo, você será também desapegado de todos, de tudo. No presente, você está fazendo esforço para ser desapegado. Mas, sendo desapegado, você está automaticamente amado por todos. Você não necessita fazer esforço para ser amado. O esforço é requerido para se tornar desapegado. Se você quer ser amado por todos, qual é o esforço que você tem que fazer? Aquele de ser desapegado de todos. Não ter apego por ninguém. Se você se torna desapegado do seu corpo de qualquer maneira, mas como é que você também tem que ficar desapegado dos seus sanskaras velhos na alma. Se você quiser ser amado através do seu esforço, qual o resultado que vai ser? Ao invés de ser amado, você se tornar mais distante do trono do coração de Bapdada. É por isso que você não deve fazer esforço. Qualquer coisa que é única é definitivamente amada por todos. Se alguém nessa reunião é visível como único, então todos se apegam àquela pessoa e todos amam aquela pessoa e são levados por ela. Então você tem que se tornar único. Este é um esforço fácil, não é? Qual é a razão que você não pode ficar único e desapegado? Qual é a razão para cada um do mundo ter apego? Aí a resposta é atração. Atração é também através do egoísmo. No presente, as pessoas não têm apego de amor, mas através de egoísmo. Por causa do egoísmo, existe apego, e por causa do apego, eles não podem ser desapegados. Portanto, o que é que você tem que fazer? Qual é o que quer dizer egoísmo, Swart? O que quer dizer? Egoísmo quer dizer sacrifício do Shari, do corpo, o Rat,
do self, de si mesmo suar. Este é o corpo este é o corpo da consciência de corpo. E tem aquela Selfishness. consciência do corpo e o apego do corpo. Como é que você termina esse egoísmo? A maneira mais fácil é de entender a palavra swat, que quer dizer sacrifício. Assim que você não tiver, se você tem egoísmo, esse egoísmo é removido, você vai se tornar desapegado e único. Você tem que entender que isto é que eu quero dizer, reconhecer e ser então a personificação disso. Sabendo a maneira dessa palavra, você vai sempre pertencer ao Pai e ser constante no seu estágio. Om Shanti, welcome to Avyakti Journey. Shanti, bem-vindo à Vyakti Journey, a jornada da Vyakti, é uma conversa entre o professor Érica e aqui em Peace Village, no retiro da Vyakti Parivar, na forma corpórea, não é pelo Zoom. Do Zoom para o local. Nós estamos vendo TV. O Vyakti Parivar é um show de TV. Eu estou na minha forma corpórea, mas você está se tornando um anjo, porque tem essas asas aí. Você está bem assim como sentando perto, ou será que é melhor ir para o Zoom? É bem diferente, é muito diferente. Do Zoom para o quarto, para a sala, é muito diferente. Então, espero que você esteja bem comigo, sendo perto de você. Tá bem? Ou será que eu devo ir mais para distante? As irmãs estão me dizendo, está dando sinal. Eu quero estar perto, mas não estou muito perto. É muito bom ter todos a Vyakti Parivar aqui na forma corpórea, todos esses que fazem também aqueles outros que estão no Zoom. Eu tenho que confessar, Sister Maureen, que eu tenho um problema. Isso aí está sendo... eu como demais. Comendo muito. Eu acho que eu estou comendo muito. Gyan, conhecimento. Eu estou pensando quanto é que eu tenho que engolir esse conhecimento e se tornar prático. Antes, qual era a diferença que faz de todos nós? Você diz a mesma coisa, você escuta a mesma coisa, mas qual é a diferença? O seu estudo e embeber. E eu estou pensando, quanto é que a gente pode escutar e quanto é que a gente escutar e beber e se tornar? Será que é possível? Será que é possível comer demais? Não sei, você me botou para pensar. Ela está digestindo primeiro. Digestindo o amor de Deus de manhã. Os pontos. Então, o que é que você pensa? Escutar o Murli pela manhã. E quanto é que absorveu? Quanto que absorveu? Quanto é que fica comigo? Na maneira diferente, os pontos do Murli. Ou se eu mudei esses pontos de conhecimento em prática, ele se tornou meu poder, me deu força. Então, eu acho que de tarde, quando a gente vai escutar o Murli de novo,
Aí eu vejo que 4 da manhã, às 4 da tarde, very little really muito pouco ficou absorbed. So you can foi absorvido. overeat. Aí você pode comer When you're demais. eating in the sense Quando of você está comendo, listening, você está how escutando. much really Mas soul quanto has realmente absorbed a alma absorveu the embodiment. e se tornou a personificação. So it's not overeating. Não é comer demais. I definitely Mas like eu definitivamente penso I don't want too much variety. que eu não gosto de muita variação. Even in the food, Mesmo na comida, there are 2, 3 eu items. prefiro que tenha somente 2 ou 3 tipos. One of the Uma vez eu fui num centro grande, 9 vegetables. eles tinham 9 vegetais. So I said that's Eu disse, isso aí it's not é muito. easy to eat 9 Não é fácil comer tudo isso even in digesting and all that. para digerir e tudo mais. So some people keep listening. Algumas pessoas ficam escutando. Listen here, listen there, listen. Escuta aqui, And escuta I ali. like to just listen to Baba. Eu gosto de somente escutar a Baba. Because as much I purely Porque quanto mais escuto a Baba, ao muro de Baba, listening from many different do interpretations, que escutar de outras pessoas que têm diferença diferente. and so that's one thing I do is Essa é uma das coisas que eu faço. I just eat from Baba's Murli. Eu só como do muro de Baba. Start something. Mesmo que eu vá Very começar alguma interested in coisa, Shireen's book. So maybe I start something. e eu fiquei interessado no que Sharin falou. Or Talvez eu tenha que fazer alguma coisa, alguma prática. my mind goes Mas aí eu vou Murli. de volta, eu gosto da muro de Baba. O que é que o Baba disse? Feel that if we are Eu attentive, sinto que se a gente tiver atenção, o que naquilo que a gente está comendo important. é muito importante. So how do you absorb? Do you have any Como é que você absorve? Você tem algum método para poder você absorver? Like physically when you have to digest. Fisicamente, quando você tem que digestar, como é que você faz? So same is actually Mesma for the coisa soul. é na Absorb something, com a alma. you need practice. Você, para absorver alguma coisa, tem que praticar. Thinking this is what I Assim, want só to quando eu estou practice. pensando, That's eu only tenho que what you praticar. absorb. And what you have absorbed becomes your Quando energy. você pensa que tem que praticar, você absorve. You are Aí a sua energia começa a diferir, você tem mais poder de discernir. what energy you have. Aí você começa a sentir a energia como vai mudando. Saying power of knowledge. É por isso que diz o poder do conhecimento, o poder da yoga. But how much Não é power yoga, you take mas é from quanto yoga. poder Same is você tirou da yoga. or knowledge is light that Mesma coisa do inner conhecimento. clarity is there. Também tem uma clareza Knowledge is light, interna. knowledge is might. O conhecimento é força, So it's not knowledge, but é luz. Não é somente o conhecimento quando eu converto, mas o que é necessário esse é o que a alma precisa, quer dizer que absorveu. other question I was going to ask you, which is, you know, when Baba says the difference is how much okay, Quando you o Baba diz que você entende, você recebe de Baba a mesma coisa, mas o numérico de praticar e absorver, e às vezes eu penso, será que às vezes eu posso virtualizar, ser humilde, por exemplo? Como é que você faz que se alguém tem a consciência de corpo e arrogância? Mesmo que ele... a gente não pode chegar para ele e dizer, você seja humilde. Você pode dizer para ele, seja humilde? Se alguém esteja com raiva, você diz para ele, seja humilde. Ele já está ali queimando. Eu tentaria ser um pouco mais de humilde. Como é que eu posso ser humilde? Eu não posso pretender que eu sou humilde. Então, se essas virtudes vierem de outro lado, como você diz, a virtude vem da consciência que me faz humilde? Não. Tem 3 dias atrás, o ponto foi, quando você está em autorrespeito, você tem humildade. E a humildade é o que lhe faz grandioso.
autorrespeito. Quando a gente, a gente veio para Baba, nós entendemos o que eu sei, que sou eu, qual é o meu futuro, qual é o meu serviço, as qualidades. Então, com autorrespeito, autorrespeito faz automaticamente ser humilde, assim como Brahma Baba. Mesmo quando ele estava caminhando, ele era muito humilde. Grand personality. But Mesmo que era uma personalidade grandiosa, mas ele tinha humildade. Portanto, cada vez que ele saía da aula, ele dizia saudações às mães, namastê aos filhos. E Baba dizia, eu sou seu obediente, seu servidor obediente. Então, Baba diz que tudo é do autorrespeito de Brahma Baba. Você acha que a gente pode aprender isso? Uns têm e outros não têm um Shanti. Quantos de vocês sentem que vocês, quando vocês, quem de vocês, quando disseram você vai ser uma divindade, sentiu que ia ser divindade? Você sentiu, não foi? Esse é o seu autorrespeito. Você é aquele que são almas vitoriosas. Você é a alma vitoriosa. Quando a gente está numa... Quando você está na reunião e que você não quando você que não está num serviço de Baba nos disse, e quando foi a primeira reunião de serviço, Baba disse, dê as suas ideias do que eles queriam. Mas aí depois a gente seguiu o Srimad Baba. Não tem mais somente união com um para o outro. A unidade é para que a gente está seguindo o Srimad. Eu não tenho que seguir a direção de ninguém. Internamente, eu tenho que ter aquele pensamento de ser um mestre e uma criança. Dê suas ideias como mestre, mas nós temos que seguir como se fossem filhos. Então, o autorrespeito vem daí. Porque vai haver muitas ideias. Não tem problema de ter ideia diferente. Algumas pessoas podem seguir com isso, mas outros não. Quando eu tinha no centro, eram 7 irmãs. E quando eles sentavam e pensavam, o que é que vamos comer, o que não vamos comer? Um dia é isso, o outro dia é isso. Ah, isso é excelente. Então, no outro dia dizia, aí vinha outra irmã. Eu não pergunto, porque já tem tantas ideias. Tem pessoas que não gostam de ver variedades. É uma unidade, mas é uma unidade organizada. A ser variado quer dizer que de alguma maneira ou outra a gente tem que comprometer-se para poder, como eu estava dizendo, Dadi Janki, quando eu disse a Dadi Janki, aqui em Peace Village, eles querem cadeiras novas, mas são muito caras. Aí, eu não sei o que eu posso dizer sim. Não diga não. Quando sempre digo, eles uma vez disseram, a gente precisa de um carro, a gente precisa disso, precisa daquilo, precisa de um caminhão. Eu disse, muito número. Somente um caminhão. Mas dentro de 3 horas eu recebi de todos os 3. Alguém chamou e disse, eu vou dar. Todo mês eu vou pagar, mas eu vou dar um track. Eu perguntei ao Eric,
and we will get new one. And he said, okay. Something else I still remember. Então, tem coisas que eu ainda me lembro. He said, don't say no. A verdade disse, nunca diga não. Say it will come. Tá certo, vai vir. And your thoughts and E os seus pensamentos e as palavras começam a funcionar. Me to ask if we can have a tennis court. Será que é a hora certa para perguntar se a gente pode ter um corte de tênis? Você está planejando? Next time when you come, Na próxima vez que você puder vir, now você pode jogar. to plan to make it very nice. A gente está pensando. Here, no? To my question? Eu não No. vou escutar não, né? Tennis court, what else? Você vai ter corte de tênis, o que é mais? Adi saying something. Cricket field, okay? Cricket field, tennis. Local para Cricket or balls or? local para jogar cricket. Okay, that's done. What else? Está bem. Está bem, o que é mais? Mas já vou perguntar. This one very much. Aham. Christmas is in a few months, you know. It's Natal tá chegando, então tá bom. Anyway, what was our yeah, let's go back to the point. Então vamos voltar para o ponto que era a humildade. Because I feel that's one of our deepest Eu sinto que uma das mais dificuldades para nós state of soul consciousness. é manter aquela estágio de consciência de alma e autorrespeito. Arrogance of the O ego geralmente é a arrogância do corpo de uma forma sutil, And I know it e eu limits sei ability to que become é perfect. para And so a when minha Baba says habilidade be de se humble, tornar perfeita. I really want Então tem que ser humilde. that humility. So you say, okay, we go into Eu ourselves, gosto muito de interacting with others. autorrespeito, mas interagindo com outros. How do I practice Como é que nós sabemos que nós somos realmente humildes? hearing of Brahma Como é que eu Baba's sei? attitude is one thing. Ouvindo a atitude de Brahma Baba é uma coisa, This morning, mas uma irmã vindo para mim hello. Then I had the thought, oh, I e should me have disse, taken a flower and give it to her. eu devia ter, But I didn't do it. e não me disse um alô muito bom, mas eu pensei, eu devia ter pegado uma Could have just uma got flor entregado para a bit of entregar flower to ela, say hello. But I was wondering, where para poder alô. is it real? Is it E do que é isso? É verdade? Eu estou somente querendo ser bonito, bom. You have to analyze all Por que que você tem que analisar tudo isso? If I awake, Se- I have Se, a thought, well, you do it, no? se tiver um pensamento, faça. Algumas vezes, Comes to know when you act, todo mundo sabe quando você está agindo e que não é você mesmo. is coming. É que um pouco de ego está vindo. What to do? O ego tem muito Wasteful thoughts come. sempre com os pensamentos vindo. There is É o ego. you are É o ego. sensitive. Quando é o ego, você sente sensitivo, você sente Sensitive means sensitividade, quer dizer, não gosta do que a pessoa falou. humiliated. No? Então você se sente humilhado. For time comes you don't feel really humiliated. Tempo vai vir que você não sente mais ser humilhado. It's that person, right? É a pessoa que fala assim, dizendo, Is what that person is. isso é o que aquela pessoa é. Eu não tiro eu não levo para mim mesmo, eu não recebo. Se você realmente é humilde, você está no seu autorrespeito e você não sente nada. You know, recently when Baba said, Recentemente, quando o Baba diz, have tem amor, not love, then at least have mercy on that tem a person. misericórdia daquela pessoa, You know, não sometimes sei o que você quer dizer. you feel Internamente eu penso, that this person should get rid of the habit. eu acho que essas pessoas têm que se livrar desse hábito. That humility is self. Então, a humildade é ter autorrespeito Attention is e atenção em uma coisa. days ago. 2 dias In the blessing atrás, was, uma pessoa me perguntou, repeat constantemente repetir a consciência until it becomes consistent. até se tornar consistente. So two words which are Então, used, Samriti. duas palavras nós usamos, Simra e Simrati. Is chanting like in Patha Bhakti. Simra é como se fosse cantando na devoção.
Como se você Simbra também quer dizer lembrança. Quanto mais você pode. E Baba dizia, isso é que vou me tornar amanhã. Ele era velho, mas ele não tinha nenhuma ruga. Que era tão reto. Porque ele sempre pensou, o que é que vou me tornar? Nunca pensou que eu sou. Não, eu sou 75, eu sou agora 80. E nós já ficamos lembrando a nós mesmos qual é a idade. E Daddy Janga dizia, quando o corpo estiver doente, não é bem. Baba, Deus vai ajeitar. Deus está ajeitando meu corpo para poder eu fazer mais serviço. E também você está purificando a sua natureza. A natureza do seu corpo. Mas se você ficar pensando, eu sou velha, tenho essa idade. Sou muito inspirada ontem. Foi na Murli, parece. Que Brahma disse que Brahma Baba serviu até o último momento. Se eu tenho que servir até o último momento, e ainda bem com saúde, como Ramesh Bhai, ele sabia que ele ia morrer. Somente a cabeça estava presente, mas o resto já não servia mais. E ele sabia a situação econômica daquela época. Ele deu a solução na última hora. Brahma Baba, na última hora, Ramesh Bhai foi e Brahma Baba deu todas as direções claramente. E ele respondeu todas as cartas, então é muito inspiradora. O corpo é importante, mas qual que seja a razão, nossa mente e intelecto tem que ser com Baba e serviço. Então nós vamos servir até outro minuto. Nada de estar frustrado ou desapontado sobre nada. A consciência de alma também como se a consciência de corpo, é consciência pensamento sobre o corpo. A consciência de alma é sempre pensando sobre Baba, novas maneiras de fazer serviço, novas ideias. Mas a prática deve ser durante poucas vezes, durante o dia, e repetir. E pensar sobre o seu autorrespeito, pensar sobre as qualidades de Baba. É meu Pai, é o oceano de conhecimento, que herança. Eu tenho a herança de receber essas qualidades dele. Ele é o oceano, eu vou ser o mestre. Então fica muito fácil de ter autorrespeito. A natureza vai se tornando natural. On our time, and I can see that you are eating even more than me, but you're digesting better than me. So, thank you for the little help. Obrigado, seja nós vamos pela ajuda. Nós agora vamos ter um momento. Vamos convidar os jovens, vão estar uma canção especial.